Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 21, ao 22, perdão. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Foram, pois, ter com Jesus e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus respondeu-lhes: pode porventura jejuar os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Todo o tempo quem tem consigo o esposo não pode jejuar. Mas virão dias em que lhe será tirado o esposo, e então nesses dias jejuarão. Ninguém cose um remendo de pano cru num vestido velho. Doutra sorte, o remendo novo leva parte de velho, e torna-se maior o rasgão. Ninguém lança vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho fará arrebentar os odres, e entornar-se-á o vinho, e perder-se-ão os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como nós vimos aqui na palavra, nosso Senhor Jesus, ele é advertido, né? Por que fazem jejum os discípulos de João e os teus não fazem? Aqui nós estamos vendo o mover do nosso Senhor, que é aquela palavra que diz que ele veio para não tirar nenhuma vírgula, mas trazer a plenitude da palavra de Deus. Os fariseus, doutores da lei, né? Eles tinham o entendimento da palavra, mas eles não tinham uma convivência com nosso Senhor, uma convivência de coração, uma convivência de se vestir desse mover de Deus na vida deles, né? Então eles estavam diante do próprio Deus, estavam junto com Ele, mas eles não queriam aceitar a plenitude das leis, né? Que veio, o verbo se faz carne, é o próprio Deus, irmão, que está caminhando com o seu povo. Ele está ensinando a convivência com a palavra, a viver a palavra na sua vida. Então, até então, o discernimento que me veio assim, irmãos, é que o nosso Deus, ele deixou esse povo, o povo de Deus, ir caminhando, ele falava com os profetas, mas esse povo interpretava na prática como colocar em prática, certo? Agora nós temos o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, o próprio Senhor Jesus, ele está ali nos ensinando a viver na prática a nossa vida, caminhando com Deus. Então ele pega a palavra de Deus, ele pega os ensinamentos e coloca a prática. Por isso que a igreja de Cristo, ele deixa o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, para que na prática nós não fujamos do ensinamento de Cristo. Porque às vezes, querido irmão, como diz o mover do Espírito Santo, por isso que ele veio batizar, como disse João, né? Eu vos batizo com água, mas o que virá após mim, eu não sou digno de desatar suas sandálias, e vos batizará no Espírito Santo. Então o mover do Espírito Santo, o batismo, dá os vários dons para ser trabalhado dentro do mover de Deus. Cada um tem um dom, né? Dentro da igreja, trabalho, o teu servir. Para uns falarão profecias, outros dom de cura, outros dom. Então assim, Deus ele vai derramando a graça em cada irmão para que juntos nós se unimos como igreja de Cristo, para que a gente não se ache deuses, né? E para que a gente possa viver a graça um com o outro, ajudando o irmão, compartilhando a verdade. E assim nós vamos vivendo e caminhando com o Senhor. Mas para que tudo isso aconteça, essa palavra vem trazer para nós um direcionamento muito importante. Será que eu aceito a boa nova de Jesus? Será que eu aceito os seus ensinamentos? O Diário Bíblico diz assim: vinho novo em odres novos. Jesus estava falando isso para aqueles que eram apegados à lei. Com essas palavras, ele lhes declara a novidade do Evangelho. Eles queriam que Jesus se enquadrasse aos moldes da religião da época. Muitos ainda hoje caem num erro semelhante, achando que Deus e os seus ensinamentos devem se adaptar a si. No entanto, não é Deus quem deve se adaptar aos meus gostos pessoais, mas sou eu quem devo me adaptar às suas leis para receber o Evangelho. Você deve largar a vida velha, largar o antigo modo de pensar. A boa nova que Jesus traz exige mudança radical. Se você quer vinho novo que o Senhor te dá, é preciso de odres novos, é preciso renovação total. Então, querido irmão, quando você se coloca diante de Jesus,
aceitando a boa nova, os ensinamentos. Aí ele vem, que ele diz que ele é o Senhor do sábado, que ele, tudo o alimento que você come, você abençoando, ele se torna puro. Queridos irmãos, então são ensinamentos na prática, onde que nós trazemos para a nossa vida. Tem coisas que são preceitos que, se você não cuidar da sua alma, né, se você não cuidar do teu relacionamento com Deus, você vai entrar pelaquela porta larga, como está escrito lá em Romanos 6,16. A porta estreita, a porta larga, vai estar em Mateus 7,13. Mas em Romanos 6,16, vai dizer assim: a quem que eu quero me adaptar? Ao demônio ou a Deus? Então aquele que caminha na porta, que vai pelo caminho estreito, ele está se adaptando a Jesus. E a porta larga, tudo pode. Então você viva a sua vida, o importante é você ser feliz. Mas eu viver na minha felicidade com obediência a Deus é uma felicidade plena, irmãos. Isso só vai saber quem prova disso. É quem se coloca diante de Deus com a radicalidade do querer ouvir a Deus e colocar em prática. Ser radical não é você querer que os outros sejam igual a você, não é querer você impor a tua ideia. Ser radical é você ser radical contra o pecado que bate à sua porta e quer entrar, e você fala: não, aqui quem entra é só Jesus Cristo. Então quando vem um pecado, que eu caio nele, eu expulso ele, eu tenho humildade de reconhecer meus erros, não permito que ele permaneça ali, e eu renuncio, eu confesso, eu corro lá e me confesso, eu quero a presença de Deus. Então odres novos em vinhos novos em odres novos é eu acolher a verdade de Deus, a boa e a nova e eterna aliança de Deus, a boa nova do Evangelho, que é o anúncio da verdade, trazendo, adaptando não, a plenitude do Antigo Testamento, e eu vivendo a graça com Jesus, desde o sermão da montanha, desde aquilo que ele nos pede do perdão. E aí, meu irmão, eu vivo a graça, eu vivo a obediência, desde o casamento, a unidade com Deus. Então assim, não adulterar, não matar, não roubar, a obediência a Deus, obedecer os mandamentos, e você colocar em prática na sua vida. Não é viver de preceitos, né? Como diz os nossos queridos padres, como disse o padre Rob ontem na Santa Missa, quando a pessoa vive de preceitos, ele faz por fazer as coisas dentro da igreja. Mas quando ele vive na prática, ele vive com o coração, ele vive no amor, ele vive na graça, ele vive na obediência a Deus. E se eu viver assim, eu estou andando num caminho estreito, mas é preciso ser radical. Irmãos, coloca a mão no seu coração, e com essa pergunta que eu vou fazer hoje, nós vamos fazer um momento do nosso Lectio Divino. Eu estou disposto a viver a boa nova que Jesus traz? Será que eu quero aceitar a verdade que vem de Deus? Será que eu quero ouvir a sua voz e colocar em prática? Ainda com a mão no teu coração, permita que o Espírito Santo vá adentrando na sua vida. Sabe, querido irmão, aquela voz que você vai escutar agora, a voz de Deus, porque você vai falar assim: Senhor, eu não aceito outra voz que não seja a sua. Que a minha casa, a minha família, eu aceito somente a tua presença. Eu renuncio todo o mal, Senhor, que venha bater a minha porta. E neste momento, eu quero caminhar contigo. E neste momento, que teu Espírito Santo visite o meu coração. Vai permitindo, querido irmão, que o Espírito Santo visite o teu coração. Estende a tua mão para a tua casa. Apresenta para Deus a tua casa, apresenta a tua família, apresenta o teu quarto, apresenta a sala, todos os lugares da sua casa, o seu trabalho, e permita que Deus vai te mostrando a verdade, querido irmão. E essa verdade é a verdade da tua vida. Aquilo que eu estou vivendo é a vontade de Deus. E neste momento, no silêncio do teu coração, o que o Senhor está te apresentando hoje? Ali eles falavam sobre o jejum, que não era o momento. E nós sabemos que tem certas situações que precisam do jejum, precisa da oração, precisa da dedicação. Como que está a tua vida religiosa nas práticas espirituais? Será que eu estou preguiçoso? Será que eu falo assim: ah não, reza um Pai Nosso só tá bom? Ou eu quero viver a minha vida na prática espiritual com a radicalidade, vivendo a graça de me doar ali no jejum? Mas é uma radicalidade para enfrentar o mal, não é para enfrentar o humano, não. Não é para se aparecer, querido irmão, querida irmã, que deve fazer isso. É no teu silêncio, é no teu quarto de oração, é você fazendo sem os outros saber o jejum correto, é você se dedicando por amor a esse jejum, é você colocando em prática aquele rosário que você reza de madrugada, não para se aparecer, mas para pedir a Deus a presença dele dentro da sua casa. É quando você se coloca assim, o demônio, ele não tem poder sobre a sua casa, querido irmão, querida irmã, porque você está se doando a Deus.
E a tua maior graça ainda é quando você ouve a voz dele e a obediência a Deus. Sabe, querido irmão, hoje o Senhor vai falar no íntimo do teu coração. Escute a voz de Deus. O Senhor me colocava assim, pessoas que quando vai fazer algo de errado, e você escuta aquela voz, não faça isso. Não fale isso. Não diga isso para essa pessoa. Não converse com essa pessoa disso. Aí você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu vou te ensinar uma coisa. Você fala assim, Espírito Santo de Deus, que o meu silêncio seja melhor do que o meu falar muito. Então, querido irmão, se você ouviu essa voz, não fale isso, não faça isso, obedeça. Porque o que você pode provar é o seguinte, eu não fiz, pronto, acabou. Mas o outro lado é você pode provar da fofoca, do maldizer o irmão, de falar mal do irmão, de você fazer coisas erradas. Então, na dúvida, não dê um passo à frente. Na dúvida, ore, converse com Deus, analise. E aí você vai ser um homem ou mulher sábia, um homem ou mulher prudente, que vai pisar na cabeça da serpente junto com Maria, em oração, dedicação, no mover de Deus. É Deus que fala, eu que escuto. E aí eu trago para a minha vida. Hoje, para Deus me mostrou o que eu devo fazer de diferente na minha vida. E eu vou colocar em prática aquilo que Ele me mostrou. É uma coisa bem necessária, queridos irmãos, para que todo cristão aprenda, é preciso ter mais contato com Deus. Então a tua vida tem que ter mais momento com Deus do que com as coisas do mundo. No celular, tudo que você for fazer. É o que Deus me mostrou para mim. Então que cada prática hoje, cada mover, que os odres novos, né? Que nós somos esses odres novos em Jesus Cristo. Eu creio, eu acredito, Senhor. Que cada irmão que ouve agora a tua palavra tenha o desejo de se abastecer de vinhos novos, para que nós, com odres novos, com um querer novo, que a tua obediência, a tua vontade seja plena na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos o Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós